Olá pessoal, continuando a nossa aula aqui sobre variáveis, vamos ver uma aplicação prática do uso de variável para armazenar a leitura de um sensor em uma variável, que é algo muito comum em projetos com Arduino. A gente lê, né, o estado de um sensor, pode ser um sensor digital, né, como um botão, um sensor de presença, aquele sensor de proximidade, enfim. Ou pode ser um sensor analógico também. Então a gente salvar a leitura dentro de uma variável. E dependendo dessa leitura, a gente fazer coisas diferentes. Então, por exemplo, um botão pressionado acende um LED e um botão solto apaga um LED. Então a gente já viu anteriormente como que faz isso, né, na nossa aula, nas nossas aulas passadas, no semestre passado. Para fazer isso, a gente fazia o uso de uma estrutura condicional, né, que era aquele se, ou if em inglês. Então, vou dar uma olhada mais próxima aqui. Eu tenho um botão. Esse botão está ligado no pino 2 do Arduino e um LED que está ligado no pino 3 do Arduino. Então coloquei o resistor aqui no LED, perninha negativa no negativo, perninha positiva lá no pino 3. E esse botão eu estou usando aqui, ó, input pull up, ao invés de só input. Aí eu não preciso usar o resistor para fazer aquele pull up e pull down. Mas quando eu faço isso, o botão pressionado é 0 e o botão solto é 1. Quando eu uso o pull up aqui. Então o que vai ser o meu código? Lá no setup, eu declaro que eu estou usando o pino 2, né, o pino do botão, como input e pull up. Então declaro o pino do botão como uma entrada com pull up. Assim não preciso colocar o resistor aqui. E declaro que eu estou usando o pino 3 aqui, o pino do LED, como um output, uma saída. Né, o LED é um atuador e o botão é um sensor. E aí lá no loop eu vou fazer aquele se, né, o if. Então, se a leitura digital do pino 2, né, que é o pino do botão, for 0, ou seja, se o botão está pressionado, faz o que está entre essas chaves aqui. O que está entre essas chaves é esse comando. O que é esse comando? Ligar o LED que está no pino 3, né? Digital write, faça uma escrita digital no pino 3 e escreva sinal alto para ligar o LED. E aqui a gente faz um outro C. Então aqui apertou o botão, liga o LED. E a gente faz um C para soltou, né, não está pressionando o botão, ou seja, se a leitura digital do pino 2 for igual a 1, então lembrando, como eu estou usando o pull-up, botão pressionado é 0, botão não pressionado, botão solto é 1. Então, se o botão não está pressionado, se a leitura do pino 2 for igual a 1, ou seja, se o botão não está pressionado, faz o que está entre essas chaves aqui, que é o quê? Digital write, na escrita digital, escreve lá no pino 3, manda um sinal, qual sinal? Sinal baixo. Então o baixo vai apagar o LED. Então botão pressionado, sinal alto, liga o LED. Botão não pressionado, sinal baixo, apaga o LED, que está no pino 3. Então essa era a maneira que a gente fez até agora, que a gente viu até agora, porém a gente vai ver como usar variáveis aqui. Então a gente vai usar variável para quê? Vamos usar variáveis no lugar do número dos pinos. Assim, se a gente trocar o botão de pino aqui do 2 para o 4, a gente não precisa trocar aqui para 4, aqui para 4, aqui para 4. A gente só troca lá na variável, que vai estar aqui em cima, muda de 2 para 4 e deu. Mesma coisa para o LED. E aqui, ao invés da gente usar Digital Read 2 e Digital Read 2, a gente vai colocar isso antes e salvar a leitura numa variável. Então, como é que vai ficar? Então a gente tem a mesma coisa da página anterior, botão pino 2, LED no pino 3. Opa, não apareceu aqui, mas aqui em cima era para ter int pino botão igual a 2. Int pino LED igual a 3. Depois eu ajeito aqui. Aí a gente criou uma variável pino botão e atribuiu o valor 2 nela. Então aqui vai substituir por 2, aqui vai substituir por 2 e criamos uma variável pino LED e atribuímos o valor 3. Então aqui vai substituir por 3, aqui também e aqui também. E criamos uma terceira variável que a gente deu o nome de leitura botão. Então não está aparecendo aqui também, depois eu ajeito, mas seria int
espaço, leitura botão e ponto e vírgula. Não precisamos atribuir um valor inicial para ela. E neste caso também, essa variável, ao invés de ser int, ela poderia ser do tipo bool também, lembram? Bool só pode ser 0 ou 1, né? Verdadeiro ou falso. E a leitura aqui digital, de um sensor digital, só pode ser 0 ou 1, né? Pressionado ou não pressionado. Então, para economizar a memória, a gente poderia criar uma variável, ao invés de int, do tipo bool. Então, aqui, por exemplo, a gente cria uma variável bool, bool leitura botão. Int pino botão igual a 2, int pino LED seria igual a 2 também aqui. Então, int pino LED igual a 3, desculpa. E aí, bool leitura botão, e essas aqui é para outra coisa. Então, deixa eu só apagar aqui. Então, ó, pin mode. Agora, ao invés de eu colocar o número 2 aqui, eu estou colocando o nome da variável que eu atribuí o valor 2 para ela. Então, é a mesma coisa que eu colocar 2. E estou fazendo o meu input pull-up aqui. Aqui, vou fazer a mesma coisa para o LED, né? Pino LED. E vai ser uma saída, né? Output, ponto e vírgula. Deixa eu apagar aqui, só um segundinho. Beleza. Então, ó, eu criei aqui essa variável, bool leitura botão. Poderia ter criado int aqui também, para economizar a memória. Como só pode, a leitura do botão só pode ser 0 ou 1, estou usando bool. E aqui eu estou dizendo, ó, pega a caixinha que chama leitura botão lá na tua memória Arduino, lá na estante, abre ela e guarda esse valor aqui. Quem que é esse valor? Olha lá no pino 2 e vê qual que é o estado do botão. Faz a leitura digital. O estado do botão está 0 ou 1. Ah, depende se eu estou pressionando ou não. Então, se eu estou pressionando, ele é 0. Então, digamos que eu esteja pressionando aqui, então eu vou armazenar o valor 0 na caixinha, na variável, chamada leitura botão. E agora a leitura botão é igual a 0. Uma vez feito isso, eu posso fazer o meu primeiro C lá. Então, se a leitura botão for igual a 0, faz o que tiver depois dessa chave aqui e entre essa chave aqui, que é o que? Liga o LED. Digital write, pino LED, high para ligar. Ponto e vírgula. Já se o botão não estiver pressionado, quando o Arduino chegar aqui, ele vai olhar lá no pino 2 e vai falar, o botão não está pressionado. Então, a leitura que eu estou fazendo aqui do pino 2 é um sinal baixo, é 0. É 1, desculpa. Então, eu vou salvar 1 na minha caixinha chamada leitura botão. Então, se o botão não estiver apertado, né, não estiver pressionado, leitura botão vai ser igual a 1. E aí, nesse caso, eu vou fazer o que está entre essas chaves aqui, que vai ser apagar o LED. Então, vou mandar um sinal baixo lá no pino do LED. Sinal baixo é low. Então, beleza, funcionou. Aqui, nesse caso, eu coloquei um resistor, mas na montagem real vocês não precisam, porque o Tinkercad ele não funciona esse input pull-up aqui. Daí eu tenho que fazer o pull-up por resistor. Mas no caso de vocês é só eliminar esse resistor aqui que vai funcionar igual. No caso real, né? Então apertei, acendeu, estou apertando, soltei, apagou. Então aqui eu usei variável para o pino do botão, aqui, aqui. Usei variável para o pino do LED, aqui, aqui e aqui. E usei uma variável leitura botão, onde eu armazenei o valor da leitura do botão. Então, a cada loop, ele vai lá e vai ver se o botão está pressionado ou não e salvar aqui 0 ou 1.